Em 1870, o Ceará era castigado por grandes secas, mas a maior delas foi a de 1877 a 1879, que passou para a história e é considerada como a seca dos 1000 dias. Mas foi em 1845, muito antes da seca, que chegava ao Ceará os primeiros moradores do futuro bairro Dias Macedo. Tudo começou com a chegada do senhor Manuel da Silva Dantas, natural de Serra das Antas, no Rio Grande do Norte. Aqui, ele fez morada no lugar chamado Lagoa dos Cachorros, hoje conhecida como Boa Vista. Seu Manuel Dantas constituiu família e viviam de pequenas plantações e do corte da madeira para a lenha. Com a chegada da Grande Seca no estado, seu Manuel se mudou com a família para o então Mata Galinha, pois lá existia uma cacimba que nunca havia secado, pois tinha 3 olhos de água. Foi nessa época que nasceu um dos filhos de seu Manuel, Pedro Dantas, personagem este que iniciou a história da família Dantas no Mata Galinha. A família Dantas foram os primeiros moradores do bairro Mata Galinha, mas ao contrário do que se escuta, a família Dantas não era proprietária de terras e muito menos rica. A família morava em um sítio de propriedade da família Oliveira. Essas terras foram doadas a São Francisco de Assis, padroeiro do lugar. Então o patriarca da família, Pedro Dantas, construiu uma capelinha coberta de zinco, destinada à celebração das tradicionais novenas do mês de maio e encerrando com as festas de São Francisco em outubro, pois Pedro Dantas tinha uma grande devoção a São Francisco de Assis. Por esse motivo, construiu a famosa capelinha. Com as celebrações a São Francisco, Pedro Dantas abrigava em sua casa parentes, amigos e outros visitantes que vinham para o festejo do santo. Em 6 de julho de 1914, o bispado concedeu a licença a Pedro Dantas de erguer um oratório a São Francisco de Assis no Mata Galinha. Porque retrata aí a formação ou a fundação do próprio bairro. Vai se confundir com a história do bairro, a formação das primeiras famílias e também a devoção a São Francisco de Assis, da qual Pedro Dantas era devoto. Chamava-se Mata Galinha. E no Mata Galinha, então Mata Galinha, existia lá o senhor Pedro Dantas, ajudando a construir até a capela de São Francisco no antigo Mata Galinha, hoje Dias Macedo. A casa dele era bem em frente ali onde é a igreja de São Francisco, lá onde é a igreja matriz. Como ele já tinha feito, junto com a família, junto com amigos, uma capelinha, e ele botou São Francisco como padroeiro. E também a devoção a São Francisco de Assis, da qual Pedro Dantas era devoto. E em frente à casa foi construída uma capela coberta de zinco. E todos os anos, artistas, violonistas, poetas, toda a classe de Fortaleza, as pessoas mais conhecidas, os artistas, todos vinham para o novenário de São Francisco. Na frente da casa, ele construiu uma capelinha para celebrações religiosas que se denominou Capela de São Francisco, em homenagem ao santo devoto. Era de área aproximada de 4x6, com altar e pequena sacristia. Nela se realizavam as novenas, catecismos e missas dominicais. Com o passar dos anos, a capelinha construída por Pedro Dantas já não suportava tantos fiéis e também não existia permissão para que nela fossem rezadas missas. Combinaram então a família Dantas com os moradores do Mata Galinha a construírem outra, mais ampla, e assim os fizeram. Uniram-se todos. As moças da família entregaram-se à campanha para arrecadar donativos para a obra da igreja, sob o comando de Joaninha Dantas. Já a Argentina Saraiva, sempre pedindo ao sogro e marido dinheiro para o término da obra, mas eles já não aguentavam mais tantos gastos. Um belo dia, ela foi até ao senhor Benedito Macedo,
dono da fazenda Uirapuru, e pediu uma ajuda para a conclusão da igreja. Benedito Macedo então disse para ela que não se preocupasse, pois o piso e a coberta seria por conta dele. E assim foi concluída a grande igreja de São Francisco de Assis, do bairro Dias Macedo. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnia. Teresa Nogueira Dias era de família nobre e de destaque na sociedade. Ela foi filha de um padre português, João Dias Nogueira, que deixou a batina e fugiu para o Brasil. João Dias Nogueira ordenava que sua filha Terezinha o chamasse de tio padre. Ela também foi educada pelo seu tio, o desembargador do Ceará, Paulino Borges da Fonseca. Já Pedro da Silva Dantas era de família pobre, mas de conceito e moral cristã. Ele era descendente de 4 irmãos portugueses que vieram para o Brasil e se dividiram entre os estados da Paraíba e Rio Grande do Norte. Em 20 de outubro de 1883, Pedro da Silva Dantas se casava com Teresa Dias Nogueira, que era sobrinha do desembargador Paulino Borges da Fonseca, que foi presidente da província do Ceará em 1878. Aquela noite foi mais do que especial, pois era o casamento da sobrinha do desembargador. Dr. Borges da Fonseca foi até a Catedral da Sé, onde seria a cerimônia do casamento da sobrinha, e recomendou uma cerimônia impecável. A igreja estava toda iluminada e com um tapete vermelho do altar à entrada da catedral. Abre aspas, parecia um casamento de alta estipe de Fortaleza, fecha aspas. Após a cerimônia, houve um coquetel especial para os noivos na residência do desembargador. Entre 1903 a 1907, o bairro Alagadiço, em Fortaleza, vivia em silêncio, sem nenhuma animação que chamasse a atenção da sua população. Mas tudo isso mudou com a chegada da família Dantas no local. Ela foi pioneira em fazer aquele ambiente um lugar festivo. Abre aspas. Assim que chegamos lá, fazíamos novenas de maio, festas de São Francisco e São Pedro, com muita animação, com grandes fogueiras, fogos, balões, quadrilhas, fartura de bolos, pé de moleque e aluás, fecha aspas. Em abril de 1880, surgiu em Fortaleza os primeiros bondes puxados por burros, e durante 34 anos eles fizeram serviço de transporte pelas ruas da capital cearense. Nessa época, Pedro Dantas fazia plantio de capim e fornecia para os burros de bonde. Com suas economias, comprou um terreno na Major Facundo e construiu uma casa de 3 portas com um grande alpendre. Abre aspas. Nesta casa nasceram Raimundo, Marinha, Maria Júlia, Quincas e Maria do Carmo, fecha aspas. Com a morte de seu Manuel Dantas, em 1909, Pedro Dantas foi fazer companhia à sua mãe, Maria Joaquina. Ele morava na rua Major Facundo, em uma casa de 3 portas, ao meio quarteirão da Praça do Carmo, e trabalhava como fiscal da Prefeitura Municipal. Com a morte de sua mãe, em 1916, passou a residir definitivamente no Mata Galinha, com a sua esposa e seus 10 filhos. Em 1909, havia poucos moradores no Mata Galinha, e com isso não tinha ninguém que soubesse ler nem escrever. Com a chegada dos Dantas no local, a família mais uma vez foi pioneira em ensinar as primeiras letras para o povoado daquele lugar.
E Pedro Dantas, com o seu espírito religioso, edificou a primeira capelinha para instruir os moradores na religião cristã. O senhor Pedro Dantas era bastante popular na região e foi apelidado de Pedro Calado. Isso porque falava tanto que não via o tempo passar. O velho Pedro Dantas era um homem muito respeitado e recebia em sua casa poetas, músicos e pintores. Em seu aniversário, a banda da Polícia Militar ia tocar em frente à sua casa em homenagem a ele. Pedro Dantas foi fiscal da Prefeitura de Fortaleza durante 25 anos. Ele também cantava, tocava violão e era patrocinador desses fins de semana animado em sua casa. O jornalista e cronista Caio Cid, em homenagem a Pedro Dantas, escreveu uma crônica para seu amigo, abre aspas, foi o seu amor que lhe deu vida e animação de arte, fé e confiança. Fique nestas letras a minha homenagem para Pedro Dantas, fecha aspas. Não conheci o meu bisavô Pedro Dantas, mas muito ouvi falar dele, que era um homem muito comunicativo, muito querido, muito conhecido, não só no Mata Galinha, mas onde chegava. O Pedro Dantas foi muito importante por quê? Porque no início, aqueles tempos difíceis, ele estava lá, tinha as orações. Fala sobre o bairro Dias Macedo e a família Dantas, né? Quando a gente fala no bairro Dias Macedo, a gente já lembra realmente desses fundadores, que foram a família Dantas, né? Eu tenho conhecimento aí através de conversas com amigos moradores do bairro. O seu Manuel Dantas foi o primeiro a vir morar aí nessa região, saiu ali do Rio Grande do Norte e fixou aí moradia hoje, né, nessa região do Dias Macedo, né? Posteriormente teve seus filhos, e até hoje tem aí seus netos, bisnetos que vivem aí no bairro Dias Macedo. Destaque para o seu Pedro Dantas, né? O Otacílio de Azevedo, que é um poeta, ele descreve no livro dele, Fortaleza Descalça, que sobre o Pedro Dantas, que era o meu bisavô. Diz que a casa do Pedro Dantas era verdadeiros saraus literários de músicos, flautistas, violinistas. Diz que era uma coisa linda mesmo, né? Ali, Pedro Dantas se estabeleceu e fez crescer sua família de quatro homens e 6 mulheres. Prestou serviço à Prefeitura de Fortaleza, onde fez amizade com pessoas ligadas a artes plásticas e literárias. Ele era um homem de muita coragem, tinha muita responsabilidade, muito caridoso. Tudo dele tinha que ser direito. A devoção à Nossa Senhora, o texto, todas aquelas iniciativas piedosas, populares, tinha lá o dedo, a marca do senhor Pedro Dantas. Apegado demais à família e recebia muito bem os amigos em sua casa. Agora tinha uma particularidade, o seu Pedro Dantas. Ele falava muito, gostava de conversar demais. Até contam que uma vez ele saiu de casa para comprar uma farinha para o almoço e quando voltou já era noite. Um detalhe, sem a farinha. Pedro Dantas recebia na sua casa muitas pessoas, entre elas o escritor, pintor e poeta brasileiro Otacílio de Azevedo, membro da Academia Cearense de Letras. No seu livro, Fortaleza Descalça, o poeta nos conta como era o amigo Pedro Dantas e como eram suas recepções. Abre aspas, o velho Pedro Dantas era bonachão, alegre, espirituoso, inteligente, era ainda por cima milagroso, pois à maneira de Cristo dava almoço a 20 pessoas e contava histórias da região, fecha aspas. Azevedo também relata que quando chegava no Mata Galinha era sempre recebido pelos filhos de Pedro Dantas. Abre aspas. Ali chegando encontrávamos Quincas Dantas, com seu violão, Francisquinha, Maria do Carmo e Joaninha Dantas, todos amantes da música, fecha aspas. Foi sobre a família Dantas, no bairro Mata Galinha, é muito pouco. Meu pai
frequentava o Mata Galinha por cerca de 1919, 18, 19. E lá foi que ele conheceu minha mãe. E o casamento se deu em virtude disso, né? De forma que ele conheceu de perto Quincas Dantas, não sei se ele conheceu Pedro Dantas. Nos anos de 1915 a 1918, o Ceará possuía um ponto de encontro com pintores, músicos e poetas dos mais variados estilos. Este ponto de encontro inusitado estava localizado em um sítio de propriedade de Pedro Dantas. Lá encontrava-se diversas figuras importantes para a troca de experiências, como Joaninha, Francisquinha, Maria Júlia, Nezinho e Maria do Carmo. No entanto, a figura mais emblemática da família foi o compositor e violonista autodidata Joaquim Nogueira Dantas, conhecido como Quincas Caroba. Ele foi um autodidata de dezenas de modinhas, sempre com poemas e melodias. Quincas foi um homem humilde e com um talento autodidata extraordinário. Na história da família, podemos destacar personalidades famosas, como a do Joaquim Nogueira Dantas, conhecido como Quincas, filho de Pedro Dantas. Ele foi um destacado poeta, músico e teatrólogo cearense. Na comunidade, promovia a Bumba Meu Boi, pastoril e um teatro na Capelinha da Igreja, um dos primeiros teatros de Fortaleza. Nos meses de dezembro, época do Natal, Quincas levava o seu famoso pastoril para se apresentar no Teatro José de Alencar. Em outubro de 1977, Quincas sofreu um infarto enquanto escrevia os seus poemas. Faleceu aos 77 anos, deixando um grande legado da arte e cultura dos Dantas. Se hoje alguém me apagar da memória, não tenho a reclamar, pois eu nada sou. Quando um dia morrer, eu cantando vou, porque o meu nome fica pelas galhas da história. Quincas Dantas, 1975. O famoso pastoril, que era organizado pelo teatrólogo Quincas Dantas, era bastante popular na família e na comunidade do Mata Galinha. A iluminação e efeitos especiais cabia ao filho, Dantinhas, que era bastante criativo. Os cenários eram feitos pelo próprio Quincas, que também escrevia e dirigia as peças teatrais. O pastoril reunia mais de 30 pessoas no elenco, a maioria da família. Entre os atores se destacava Vicente Dantas, que fazia um demônio e era bastante popular por interpretá-lo tão bem. O pastoril da família Dantas foi um dos principais espetáculos populares, que misturava dança, música e teatro. Ouvindo as histórias da família Dantas, as primeiras pessoas que eu conheci assim, mais proximamente da família Dantas foi o Aldir, que junto comigo e mais algumas pessoas, nós fundamos um grupo de teatro aqui no bairro das Macedo. Montamos o pastoril aqui, que era o que o tio Quincas montava, que era Natal Divino, Drama Pastoril. Depois, em São Luís, eu juntamente com a mamãe e com a tia Salomé, nós também fizemos a montagem do pastoril lá, para que as pessoas conhecessem essa arte e essa cultura. Com 11 anos de idade, eu participava de peças de teatro mais do meu tio Quincas Dantas. Ele me ensinou muitas coisas e eu aprendi muita coisa com ele. Minha família Dantas, uma família que gostava muito de... Antigamente não chamava de teatro, minha mãe era até cigana do pastoril. Aí tinha minha tia Salomé também, irmã do meu avô Chiquito. Gostava de vê-lo representar no pastoril. Ele era ator e fazia Herodes, uma das cenas lindas. Todos os anos ele levava aos teatros cearenses esse pastoril, na época do Natal. E a gente foi herdando, tanto as netas como os bisnetos, que hoje a gente faz um pouco de teatro, a gente faz um pouco de dança, as professoras fazem o mesmo segmento da cultura da arte. Claro, muitas vezes inspirado por essa família que sempre trouxe arte para o bairro, desde que foi criado o bairro, né?
Eu ouvia isso, né, de histórias, na verdade não vivenciei isso, mas Dona Salomé e a Dona Maria de Jesus, que é a mãe do Aldir, sempre falava pra gente isso. Ele me ensinou uma música até hoje, gravada na minha memória. É uma música muito bonita que eu guardo até hoje, lembrança dele comigo. Então tudo isso foi sempre motivado por esse histórico que o Dias Macedo sempre teve, que era um histórico de um bairro onde tinha muita arte e também muita luta popular. Eu espero que esse documentário traga muitos depoimentos de como é que foi a vida e as vivências dessa família tão importante de artistas para a nossa comunidade. Sou índia, nasci nos campos, numa cabana modesta, vivendo alegre, cantando, na solidão da floresta. Em 1932, ocorreu a Revolução Constitucionalista, ou Guerra Paulista. Foi um movimento armado ocorrido nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Foi nessa época que Quincas Dantas deixou a sua esposa Andrelina, grávida, para ir servir como um voluntário na Guerra Paulista, em São Paulo. Ele foi sem saber se voltaria vivo da guerra, mas o seu espírito patriota falou mais alto. Andrelina Dantas deu à luz a seu filho Pedro num banco de madeira do pastoril. E eu estou aqui para falar da influência do meu avô na minha vida. O tio Quincas tocava violão, acompanhando a procissão de São Francisco, cantando cheio de amor, com tanto fervor que emocionava. Eu, desde pequenininha, sempre fui fascinada. Quando eu chegava na casa dele, via ele na escrivania, escrevendo as teses dele, o soneto, que até hoje eu guardo comigo. O meu avô Quincas Dantas representou muito na minha vida. Quando eu era criança, eu tinha uma fascinação grande pelo meu avô. Ele tocava violão e me chamava a atenção ouvi-lo tocar. Tio Quincas era um violonista de peças teatrais, de esquetes, de várias coisas que ele fazia. Aí eu me lembro que quando eu era criança, vovô Quincas chegava aqui de paletó, né, com violão, e ele tocava o violão, papai o bandolim, o Mudigo Calado também com violão, o Demóstenes com um cavaquinho, tio Chico no pandeiro. Como músico, era um autodidata. Ele escrevia as próprias partituras. Ele era compositor também e fazia muitas poesias. Talvez isso tenha influenciado na minha opção profissional. Hoje em dia eu sou professora graças à influência do meu avô na minha vida. Enfim, me ensinou a conquistar o belo da vida, valorizar os dons dados por Deus, acreditar na existência do Pai Eterno e nunca deixar de ter fé. Passei no mundo tantos escasséus, tenho toda a esperança no bem que me conduz. Cantei as glórias de Maria e de Jesus, agora espero a recompensa lá nos céus. Quincas Dantas, 1975. Sem dúvidas, outras figuras importantes na família foram as irmãs Francisquinha e Joaninha. Elas eram responsáveis em preparar as crianças para a primeira comunhão do catecismo, que acontecia na capelinha. Joaninha foi a terceira filha do Pedro Dantas e era conhecida por ter uma das vozes mais fascinantes da família. Em todos os aniversários e comemorações, a voz de Joaninha estava presente, sendo acompanhada pelo seu irmão Quincas no violão. Já Francisquinha era a quarta filha do Pedro Dantas. Ela organizava e ensaiava os participantes do pastoril e era muito exigente com o seu trabalho. Ela fazia flores artesanais de papel e sobrevivia exclusivamente dessa arte. Joaninha e Francisquinha Dantas faziam as coletas de esmolas.
promovia leilões e procissão do encerramento das novenas. As duas irmãs e fiel companheiras também organizavam a coroação de Nossa Senhora, que acontecia no mês de maio. Uma peculiaridade de Joaninha, que guardava sua mortalha desde os 30 anos, sempre andava com velas na sua bolsa. Caso lhe acontecesse alguma coisa, ela jamais morreria no escuro. Faleceu em março de 1981, aos 93 anos. A sua morte foi publicada pelo jornal O Povo, que descreveu Joaninha como a moça que nas décadas de 20 e 30 revolucionou o subúrbio de Fortaleza, com a sua simpatia e bela voz que encantava até os pássaros. Joaninha Dantas morreu cantando, já quase sem voz, a música Mucama, a sua preferida, segundo o jornal. Mostraram-me um dia na roça dançando. Da família dos filhos do Pedro Dantas, eu lembro muito bem da tia Joaninha, da tia Fransquinha. Tia Joaninha era cantora, que chamava ela de Rouxinol. Tia Francisquinha escrevia as peças, os dramas. Às vezes eu ia na casa delas e ela abastava me ver e dizia: olha, chegou a Vivi do Geraldo. A tia Fransquinha e a tia Joaninha eram encarregadas da coroação de Nossa Senhora. Elas preparavam toda a festa, eram catequistas. Eu conheci a Joaninha Dantas e a irmã, que cantava modinhas muito antigas. Uma vez fui ao armário ver se encontrava algum pão. Escorreguei da cadeira, larguei o quengo no chão. Eu senti um suor frio que correu de perna abaixo. Eu pensei que fosse sangue, era mijo que de acho. Joaquim Nogueira Dantas, novembro de 1935. Maria das Graças Saraiva foi a segunda filha do Pedro Dantas. Ela foi casada com Antônio Francisco Saraiva e tiveram 7 filhos. Assim como seu pai, Maria Saraiva, foi homenageada com seu nome em uma das ruas do bairro Dias Macedo. Argentina Saraiva de Oliveira era filha de Maria Saraiva e neta de Pedro Dantas. Foi casada com Raimundo Nogueira de Oliveira. Juntos tiveram 24 filhos. Dona Argentina teve um papel fundamental na construção da igreja de São Francisco, onde pedia donativos e dinheiro para a obra da igreja. Faleceu com 103 anos de idade. Assim como Dona Argentina, Elisa Dantas, bisneta de Pedro Dantas, também arrecadava doações para a igreja, assim como muitos outros membros da família. Ela também fazia parte do famoso pastoril. Aurineide, filha da Argentina, e hoje que só tem eu e a Aurinete, e os outros eram 12, né, mas se foram, hoje só tem eu e a Nete. Inclusive tinha a Dona Argentina, que era prima legítima do meu avô, Francisco Moreira Dantas, mais conhecido como Chiquito. Ela foi uma pessoa muito importante na comunidade, porque fazia muito leilão para ajudar a erguer a igreja, que não era aquela igreja que hoje em dia tem, de São Francisco, era a igrejinha. E eu lembro da capelinha, era muito bonita as festas, hoje é só saudade, né? Depois fizeram essa igreja grande, onde ainda a mamãe ainda participou, né? Mas foi pouco tempo. A longevidade dos Dantas também é algo impressionante, sendo que muitos membros da família ultrapassaram os 80 anos. Argentina Saraiva foi um belo exemplo, viveu aos 103 anos de idade. Ela nasceu na Rua Major Facundo em 9 de abril de 1907 e foi a primogênita de 7 filhos.
Em celebração aos seus 100 anos em 2007, foi tema do jornal Paz e Bem, onde relatou que nunca teve vícios e deixou um belo conselho, abre aspas, não beber, cuidar da saúde, evitar brigas, ser calmo, ter religião, frequentar a igreja e ajudar o próximo, fecha aspas. A Argentina também foi tema do cordel 100 anos de amor, alegria e devoção. Argentina cearense, Argentina brasileira, Argentina em Fortaleza é Argentina de Oliveira. Sempre foi jovem e alegre, cantou e dançou bastante. No teatro e pastoril, sempre muito elegante. E nos leilões da paróquia causou muito alvoroço. O seu frango recheado, o seu bolo delicioso. Cuidou dos necessitados, trabalhando e indo além. Cuidou de todos os netos, bisnetos para mais de 100. Uma das cenas mais emblemáticas da família foi protagonizada pela matriarca Terezinha Dantas e a sua neta Argentina Saraiva. Foi quando Terezinha pediu seu bisneto à sua neta e eternizou a frase, abre aspas, minha neta, dá cá teu neto, fecha aspas. A família Oliveira era dona de muitas terras na região, onde doaram algumas terras para os Dantas. Em 1939, na Segunda Guerra Mundial, Fortaleza servia de apoio para as aeronaves norte-americanas. Com isso, o governo confiscou uma grande parte das terras dos Oliveiras para a construção do aeroporto, que antes só havia a pista do Alto da Balança, para pousos e decolagens dos aviões. O grande aeroporto Pinto Martins fica ao lado do Mata Galinha. A religiosidade sempre foi uma característica dos Dantas. O exemplo disso foi Maria José, conhecida como Irmã Claudina. Era filha do Nezinho, o filho mais velho do Pedro Dantas. Irmã Claudina sonhava em ser freira desde criança. Entrou para o convento ainda adolescente, mesmo não tendo o consentimento dos pais. Trabalhou durante anos na Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza. Irmã Claudina dedicou-se plenamente a Deus até a sua morte. A música era sempre presente nas comemorações da família. Além de Quincas e Joaninha, também havia a banda Os Dantinhas, onde popularizaram a marchinha Festa do Mata Galinha, em homenagem a Pedro Dantas. Outra festa bastante popular e que reunia a família e muita música acontecia no dia 15 de agosto, aniversário de Manuel Martins, esposo da Marinha. Maria da Conceição Dantas do Vale, conhecida como Marinha, era a 7ª filha do Pedro Dantas. Ela foi casada com Manuel Cavalcante do Vale e juntos tiveram 6 filhos. Diferente dos irmãos, Marinha era reservada e amava cozinhar. Faleceu aos 97 anos em 1992. Durante todo o tempo que eu convivi com a minha avó, ela falava que durante a juventude dela, a casa dela era cercada de músicos. A minha avó ficava mais em casa, cuidando de lanches. E ela conta também que teve a sorte de ter casado com meu avô, que também admirava essa arte. E ela disse que quando casou, né, só tinha 2 redes e um pote. E ela dizia muito assim, para ser feliz não precisa de muita coisa, basta ter muito amor e respeito. O negócio da vovó era dar um cafezinho, fazer um suco, uma coisa agradável. Ela viveu, no nosso convívio, né, 97 anos. E nesses 97 anos, ela foi lúcida, né, muito temente a Deus. E assim, morreu como um passarinho mesmo. Minha avó,
Exemplo, virtudes, carinhosa, caridosa, temente a Deus, prestativa. Tudo isso era minha avó. E cuidei dela, acompanhei, fui muito presente na vida da minha avó, até praticamente a hora que ela foi se encontrar com Deus. Mas para nós que ficamos aqui, ela não morreu, ela está sempre viva nos nossos corações. A gente tem muita saudade. Um beijo, vozinha, onde você estiver. José Nogueira Dantas, conhecido como Zeca, foi o quinto filho do Pedro Dantas. Era pai de 7 filhos e casado 2 vezes. Faleceu em 17 de março de 1955. Alguns dias após o seu falecimento, apareceu em sonho para sua irmã Marinha. Abre aspas. Marinha, eu vim trazer um recado que meu pai mandou. Que recado foi? O pai mandou dizer que não mexesse com a Guilhermina não, deixasse ela no seu cantinho mesmo. Diga a ele que não se preocupe, que ninguém a incomodará. Zeca, tu não morreste? Já nos anos 50, alguns membros da família Dantas foram tentar a sorte em Manaus. Entre eles, Áurea, filha de Dona Argentina, Geraldo Dantas e seus irmãos, Manuel de Jesus e Zezé, ambos filhos de Zeca Dantas. As filhas do Zeca Dantas também se dedicaram às artes. A prova disso foi as irmãs Salomé, Maria de Jesus, Hilda e Zéza. Maria de Jesus e Salomé chegaram ainda a montar um pastoril no Maranhão. A elegância e postura sempre foi uma característica forte dos Dantas. Um exemplo disso foi a neta do Pedro Dantas, Maria José Moreira Dantas, conhecida como Zéza ou Dedé. Tia Maria de Jesus, que era uma mulher incrível, também ajudou muito a comunidade, ajudou muito o Dias Macedo, o bairro Dias Macedo a crescer. Olhei a data no meu calendário, desejo que você seja feliz. Parabéns pelo seu aniversário, parabéns pra você, meu amor. As famosas quermesses do Mata Galinha foram bastante populares na época. A festa era realizada pela paróquia de São Francisco de Assis para arrecadar fundos para a manutenção da igreja. Na festa havia bazar, leilões e vendas de bolos. O evento era organizado ao ar livre e contava com barracas e 2 grupos, o azul e o encarnado. As quermesses tinham a participação total da família Dantas e dos moradores do Mata Galinha. Ao se aproximar a data festiva de São Francisco, que é 4 de outubro, eram realizados festejos com quermesses e novenários com a presença da banda de música da polícia. Que mamãe fazia aquele bolo de pé de moleque e fazia também aquele, assim, os frangos recheados, onde todo mundo só queria arrematar os bolos dela, que era muito gostoso, né? Lembro que sempre tinha as quermesses, festejos de São Francisco com a novena e festas com os partidos azul e encarnado. E papai trazia aquela banda para tocar nas festas que animava, que tinha um partido carnado, partido azul. E antigamente, quando nós fomos morar lá, chamava lá, era Mata Galinha. E era muito bom, eu dançava as quadrilhas, participei das quadrilhas. Que moravam vizinho à igreja do Dias Macedo, inclusive cuidavam, faziam as quermesses. Meu estimado filho Pedrinho, hoje completas mais um ano da tua preciosa existência. Assim és tu, Pedrinho, também outorgado por Deus. Parabéns e que Ele te conceda ainda muitos anos de vida, saúde e felicidade. Do teu pai Quincas. Carta escrita por Joaquim Nogueira Dantas em 21 de setembro de 1973. Maria do Carmo Dantas Carneiro foi a filha mais nova do Pedro Dantas.
Foi casada com Adalberto Carneiro e juntos tiveram 10 filhos. Maria do Carmo foi uma grande amante da música, assim como a sua família. Na fazenda Nova Esperança, que tinha como moradores os Dantas, havia uma árvore centenária ao lado da capelinha, da espécie ceiba pentrada, conhecida como barriguda. A árvore foi derrubada em outubro de 2002, deixando assim os moradores tristes, pois haviam crescido junto a ela. A velha árvore foi uma das poucas coisas que restou do tempo de Pedro Dantas. Maria Júlia foi a 8ª filha do Pedro Dantas. Casou-se e teve 4 filhos. Como artista plástica, pintava quadros, com exposições de suas obras. Além de ser bilíngue, falava inglês fluentemente. Maria Júlia também foi uma pioneira, sendo uma das primeiras mulheres a ser catequista voluntária nos presídios do Ceará. Conheci a Maria Júlia, conheci ela era uma pessoa magra e morena, baixa. Ela era uma ótima pessoa, era muito legal ela era catecismo, ela ensinava nós o catecismo, ela conversava para nós, tudo isso ela contava para nós. Era uma ótima pessoa boa mesmo. Ela era uma ótima pessoa, ela era uma pessoa boa, ela sofreu muito, ela foi uma mulher sofrida. Já tive vigor, já fui também atleta. Já fui tanta coisa que não sei mais enfim. Jamais ninguém se lembrará de mim, que já fui trovador e hoje sou poeta. Eu sou filha de José Cavalcante Dantas, o Dantinhas. Era um artista nato. Ele foi quem praticamente me fez conhecer as famosas lapinhas. Meu pai gostava muito de tocar bandolim e quando ele se aposentou ele tocava todos os dias e ele tocava muito bem. Aquelas lapinhas que eram feitas, a primeira vez que eu vi uma lapinha viva foi com o tio Dantinha, que morava ali atrás da igreja de São Francisco. Esse aqui é o antigo bandolim dele e nós temos um outro guardado. E outra coisa, nas festas de São Francisco, quem é que não conhecia o famoso sorvete de raspadinha do tio Dantinha? Zé Mário, filho do Quincas Dantas, também foi um grande escritor e poeta. Ainda criança, escreveu uma homenagem às bodas de ouro de seus avós, Pedro Dantas e Dona Terezinha Nogueira. Parece que vai haver festa, mas que festa, vejam só. Dizem que vão se casar o vovô com a vovó, e como pode ser isto se nem estão namorando? E como se casam 2 velhos e já estão caducando? Eu vou me rir a beça deste casal de noivado, a vovó só cochilando e o vovô nunca cessa essa boca está mastigando. Falar do meu avô é uma honra para mim, porque ele sempre foi um homem honrado, íntegro, respeitoso e de muita fé. O maior legado que o meu avô me deixou foi o amor pela família e o respeito. Esse foi o maior valor que o meu avô me ensinou desde criança, é respeitar a si mesmo. O que falar do meu pai? Meu pai foi uma pessoa íntegra, família, gostava de festa, que eu puxei a ele, também gosto de festa. Muita gente em casa, animação, diversão. Raimundo Nonato Dantas nasceu em 4 de setembro de 1892. Ele foi o 6º filho do Pedro Dantas e Dona Terezinha. Foi casado e teve 3 filhos. Faleceu em janeiro de 1986, aos 94 anos. Raimundo Dantas era o pai do padre Valdir, um padre engraçado que gostava de contar piadas. Valdir Medeiros Dantas se formou padre ainda bem jovem.
Sua primeira missa aconteceu em 1954, na Capela das Missionárias. Mas, em 16 de julho de 1975, Padre Valdir Dantas foi vítima de um desastre de ônibus, que virou em Minas Gerais, matando 8 pessoas. Valdir Dantas morreu aos 44 anos de idade. Segundo relatos, 11 anos depois de sua morte, ao fazerem a exumação do corpo para enterrar seu pai Raimundo Dantas, em 1986, encontraram o corpo do padre intacto, como se estivesse santificado. A praça da igreja de São Francisco de Assis, no bairro Dias Macedo, leva seu nome. Ele também foi homenageado com seu nome em uma das ruas da cidade de Aquiraz. E interessante da família Dantas, temos também o padre Valdir Dantas. O padre Valdir Dantas nasceu em 1931. Ele entrou para o seminário da Prainha, interessante, 31, o ano em que foi ordenado Dom Helder Câmara. Então ele foi ordenado em 31, aí ele nasceu. Foi ordenado padre novo aos 23 anos, em 1953. Ficou sacerdote aqui da Diocese de Fortaleza. Lembro que o padre Gotardo, Monsenhor Camus, falava do padre Valdir Dantas, tinha como um grande amigo. Existem várias versões do antigo nome do bairro Mata Galinha, porém a mais famosa delas aconteceu na ponte da Avenida Alberto Craveiro. Conta que um homem carregava nos ombros um galão de galinha e, devido às fortes correntezas do riacho, o tal homem tentava atravessá-lo. Então as galinhas foram levadas pela correnteza, enquanto o homem escapava agarrado a um cipó. Daí o nome Mata Galinha. Já no livro Fortaleza Descalça, Otacílio de Azevedo explica a origem do nome pelo próprio Pedro Dantas. Abre aspas. Havia ali um indivíduo que dizia viver de vender galinhas. Toda vez, porém, que alguém procurava uma galinha para comprar, ele desculpava-se dizendo que as galinhas haviam morrido. Daí veio o nome de Mata Galinha ao local, fecha aspas. Em 29 de junho de 1961, Pedro Dantas foi citado no jornal Suburbano. A matéria descrevia a família Dantas como pioneira, onde destacava que a principal avenida passou a chamar-se Rua Pedro Dantas. Finalizando, abre aspas, muito mereceu Pedro Dantas, de saudosa memória, fecha aspas. Pedro Dantas também foi homenageado na Crônica de Caio Cid. O artigo trazia o título de O Homem Vivo Após um Século, onde descrevia Pedro Dantas como um homem venerável das famílias Nogueiras e Dantas, abre aspas, em lembrança de um homem honrado e humilde, cujo nome é guardado pelos seus como patrimônio muito caro, fecha aspas. O senhor Pedro Dantas também foi tema do cordel Pedro Dantas e o Reino do Mata Galinha, escrito por Breno de Holanda. Em novembro de 1959, ano em que Pedro Dantas faria 100 anos, foi homenageado com seu nome na principal avenida do bairro Dias Macedo, predominada de Rua Pedro Dantas. Na inauguração esteve presente seu filho, Quincas Dantas. O bisavô Pedro Dantas tem até uma rua lá no antigo Mata Galinha, que é Dias Macedo agora, né? Que é homenagem a ele o nome da rua, né, Pedro Dantas. A gente tem até uma das ruas mais importantes aí do bairro, que leva o nome do seu Pedro Dantas, né? Destaque para ele que fundou, por exemplo, a Capela de São Francisco, ali, junto com religiosos na época. O gosto pela arte musical foi deixada como herança para os descendentes dos Dantas. Netos e bisnetos do Pedro Dantas se destacaram ao longo do tempo com seus talentos. José Cavalcante Dantas, o Dantinhas, foi um grande bandolinista, tocava bandolim, um instrumento musical que surgiu na Itália no século XVI. Vicente Cavalcante Dantas, o Vicentim, tocava pandeiro e foi um grande ator do famoso pastoril. Andrelina Dantas, com a sua bela voz, se tornou uma grande cantora da família, chegando a gravar 5 CDs. Bonitos e esse olhar cansado, profundo me dizendo coisas. Teresa Neuma Dantas Duarte, poeta e escritora da família.
Os irmãos João, José e Luiz Saraiva tocavam e cantavam nas comemorações familiares. José Ida Dantas Carneiro, artista plástico da família, pinta telas de arte há mais de 40 anos, com exposições em vários lugares em Fortaleza. Regis Façanha Dantas herdou a arte de escrever e já publicou vários livros sobre investimento e violência urbana. A família Dantas é uma verdadeira fábrica de talentos e podemos destacar Aldir Felipe, cantor e compositor. Sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou. Ricardo Dantas, também compositor. A cantora de forró Giovana Gomes. Vai chuva, hoje o céu está tão lindo. Os músicos Clamilton Marcelo e Sérgio Dantas. Já os irmãos José Ida, José Helder, José Ayrton, Maria Silvia, Maria Elza e Ete Maria Estela também herdaram a paixão pela música. Como cantores e músicos, formaram o grupo familiar Apavorados do Ritmo. Ficou triste a rua deserta, a tarde fria e calma. E desde a infância desenvolvi a arte de desenhar e de pintar. Há 40 e poucos anos faço pintura em colmo de palmeira imperial, já tendo participado de várias exposições. E junto com os Apavorados do Ritmo, nosso conjunto familiar, continuamos com os festejos conforme tradição. Que é tudo que há aqui. O futuro da arte musical dos Dantas ainda corre nas veias da nova geração. E podemos destacar talentos como Bia Dantas, uma jovem cantora, onde se apresenta em igrejas e casamentos. Você chegou, qual ladrão me fitou. Outro talento da nova geração é a cantora Cecília Carneiro. Fica comigo então, não me abandona não. Ainda temos Felipe Dantas, cantor bastante popular na família, com apresentações em concertos e casamentos. E venha a nós o teu reino. Eles são um belo exemplo que a arte dos Dantas irá pendurar por muito tempo. Vamos nós a sorrir, trocar de bem no fim. Sem dúvida, o antigo Mata Galinha foi um dos pontos mais atrativos da história de Fortaleza, graças ao seu criador Pedro da Silva Dantas, falecido em 20 de maio de 1945, onde São Francisco deu por encerrado a sua missão na Terra. Se pudesse falar, a capelinha erguida pelo seu grande fundador teria palavras de gratidão por tudo que fez em prol da arte, da fé, cultura e tradição que se estende até os dias atuais. O velho Pedro Dantas não foi só um homem das artes, mas, acima de tudo, um bom filho, um bom esposo, um bom pai e um ótimo avô. Soube educar e criar uma família que até hoje é sinônimo de educação, respeito e admiração. Que todos os descendentes do Senhor Pedro Dantas se orgulhem de serem um Dantas, pois herdaram dos seus antepassados a firmeza da fé cristã e um legado de arte que corre nas veias de todos nós, família Dantas. Isso. Eu espero que a gente consiga conhecer toda a família Dantas. Eu considero uma família importante no estado do Ceará. E que é bom deixar as lembranças voltarem ao presente para que a gente possa dar valor à nossa história. Todos, enfim, a minha família, a família Dantas, foi fundamental para aquele bairro. Sem esquecer a família Dantas, o senhor Pedro Dantas. Sou feliz, orgulhosa de ter nascido dessa família. Meu avô, meu bisavô, eles deixaram um legado para mim, para minha família. Posso até considerar uma marca cultural da história deles. Que vocês possam
se aprofundar ainda mais e procurar valorizar a arte, a cultura, para que outras gerações da família também sinta esse mesmo orgulho que a gente tem hoje. Família de artistas, cuidadores, educadores e cristãos. Amo a todos, amo meus primos, chamaram Jesus, mas que eu amava o Dias Macedo. Sempre que eu pudesse, sempre que eu podia, eu ia lá, eu gostava muito de ir lá. Porque a família toda, ela é talentosa. Cada pessoa da família Dantas tem um talento muito boa. Interagir com a família Dantas é tudo de bom. Dias Macedo agradece muito a família Dantas. Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar. Mas se eu corresse assim, tantos céus assim, muita história eu tinha pra contar. Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar. Mas se eu corresse assim, tantos céus assim, muita história eu tinha pra contar. Pavão misterioso, nessa cauda aberta em leque, me guarda, moleque, de eterno brincar. Me poupa do vexame de morrer tão moço. Muita coisa ainda quero olhar. Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar. Ai, se eu corresse assim, tantos céus assim, muita história eu tinha pra contar. Pavão misterioso, meu pássaro formoso, no escuro dessa noite, me ajude a cantar. Derrama essas faíscas, despeja esse trovão, desmancha isso tudo não, que não é certo não. Pavão misterioso, pássaro formoso, um conde raivoso, não tarda a chegar. Não temas, minha donzela, nossa sorte nessa guerra. Eles são muitos, mas não podem voar.